Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. Eu já chamo ele para cá, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, você descansou no final de semana e eu aqui no plantão tive que lidar sozinha com essas tarifas aí de Donald Trump. Não parava de sair novidade a todo momento e a gente começa a semana assim, com o mercado olhando então para essa nova rodada de tarifas de Trump, né, Theo? Pois é, bom dia, Débora, boa semana. Enfim, ele atacou mais uma vez, né? Final de semana, não deixou você sossegado, enviou as cartinhas nada elegantes aí para o México e para a União Europeia com a tarifa de 30%, contrariando aí todas as expectativas de que pudesse fechar um acordo, especialmente com os europeus, né? Na Europa, os negociadores davam como certo aí que as tarifas ficariam em 10% sobre todos os produtos da região e ainda esperavam conseguir exceções para os automóveis alemães, para o vinho italiano e para os produtos farmacêuticos irlandeses. Na carta, Trump alertou que se houver retaliação por parte dos países com o aumento de tarifa, ele vai cobrar mais 30%, ou seja, vai dobrar a aposta. Vale lembrar que a União Europeia já havia preparado um pacote de retaliação em resposta àquelas tarifas anteriores, mas suspendeu a decisão para negociar. O conjunto de medidas de retaliação aí pode chegar a 25 bilhões de dólares em importações dos Estados Unidos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não descartou aplicar essas contramedidas se for necessário. No caso do México, o Trump justificou os 30%, mais uma vez usando aquela desculpa do tráfico de drogas, dizendo que o país não fez o suficiente para combater o fluxo de fentanil na fronteira. Aqui no Brasil, o vice-presidente e ministro de Indústria e Comércio Exterior, o Geraldo Alckmin, informou ontem que a regulamentação da lei da reciprocidade deve sair até amanhã por meio aí de um decreto do presidente Lula. A legislação autoriza o Brasil a adotar medidas tarifárias e não tarifárias contra os países que impuserem barreiras às exportações. A Alckmin lidera aí um grupo de empresários para as negociações com os Estados Unidos. Inclusive, ele se reuniu ontem, né, com o presidente Lula para tratar do tema lá no Palácio do Alvorada e participaram desse mesmo encontro os ministros Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Carlos Fávaro e Sidônio Palmeira, além do líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. Num vídeo que postou no Instagram, o presidente Lula disse que oferecerá jabuticaba a Trump para ele ficar de bom humor e acenou aí com um discurso de pacificação. Segundo Lula, um país que dá jabuticaba não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e muita relação diplomática. E eu não sabia dessa de que jabuticaba era um santo remédio para curar mau humor. Você sabia, Débora? Não sabia disso, né? Acho que vai ter muita gente correndo atrás aí dessa Começar a jacuti. experimentar, hein? Theo Takar, bom, essa semana também pode ser bastante decisiva lá em Brasília, né? A gente tem essa novela aí desse IOF. E Brasília precisa correr contra o tempo. Qual que é a expectativa aí para essa audiência de conciliação do STF? Pois é, amanhã, terça-feira, 3 da tarde, tem essa audiência de conciliação entre executivo e legislativo com o ministro Alexandre de Moraes, no STF, e na tentativa de chegar a um acordo para resolver esse impasse sobre o aumento das alíquotas do sobre operações financeiras, o IOF, que já se arrasta aí há várias semanas, né? Moraes é o relator da ação movida pelo governo no STF para manter aquele decreto presidencial que subiu o imposto, que foi derrubado por um projeto legislativo do Congresso. Lembrando que Moraes suspendeu decreto pelo menos aí até essa audiência de terça-feira. A conciliação vai reunir representantes dos dois poderes num encontro que vai ser a portas fechadas. Na sexta-feira passada, o Congresso pediu que Moraes mantenha a derrubada do decreto que aumenta o imposto. Câmara e Senado assinaram um documento afirmando que o legislativo tem a função de fiscalizar o executivo e que o governo extrapolou os limites. Enquanto isso, lá no Congresso deve ser instalada a comissão mista daquela medida provisória do governo que traz alternativas ao aumento do imposto. O presidente, né, da comissão deverá ser o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e o relator dessa comissão da MP vai ser o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Vale destacar que a Câmara aí tem sessões de plenário todos os dias dessa semana, nessa corrida para adiantar a pauta antes do recesso de julho, que começa na sexta-feira, dia 18. Né? Há vários projetos relevantes nas comissões da Casa, como a reforma do imposto de renda e a PEC dos precatórios dos municípios. Agora resta saber se, dependendo do que acontecer no STF amanhã, os deputados e senadores vão ter ânimo, né, para aprovar alguma coisa no resto dessa semana, Débora. Vamos ver, então. Promete muito trabalho por lá. E, Theo, agenda econômica. Aqui no Brasil não tão movimentada, mas lá fora tem bastante coisa para acontecer, né? Inclusive balanços, né? Pois Nos é. Estados Unidos, além dessa
dessa guerra tarifária do Trump, que cada dia é uma surpresa, né? O mercado vai ter que prestar atenção ao início da temporada de balanços do segundo trimestre, com os bancões aí soltando seus resultados nessa semana. Amanhã saem o JP Morgan, o Wells Fargo e o Citi. E na quarta-feira é a vez do Bank of America, do Morgan Stanley e do Goldman Sachs. Na agenda de indicadores, o destaque fica por conta dos números de inflação nos Estados Unidos em junho. Amanhã sai o dado de inflação ao consumidor, o CPI, e na quarta-feira é a vez da inflação ao produtor, o PPI, junto com os números de produção industrial americana. Na quinta-feira, temos vendas no varejo e na sexta, a confiança do consumidor americano medida pela Universidade de Michigan. E ainda nos Estados Unidos, o Fed divulga nessa quarta-feira o livro bege, que traz aí um resumo das condições da economia americana, né? Preços e mercado de trabalho ao longo das últimas semanas. E temos também 11 membros do Banco Central americano falando publicamente ao longo da semana, o que deve render aí muito pano para manga em relação às apostas da decisão sobre juros que vai acontecer mais para o final desse mês. Na China, os números da balança comercial saíram no final de semana, com um superávit aí de 114,8 bilhões de dólares em junho, melhor que a previsão dos economistas, que era de 112 bilhões. As exportações cresceram 5,8% na comparação anual, enquanto as importações tiveram alta de 1,1%. Ainda na China, devem sair hoje à noite os números do PIB do segundo trimestre, as vendas no varejo e a produção industrial de junho. E no próximo sábado, o PBOC, né, o Banco Central Chinês, decide sua taxa de juros LPRs de 1 e 5 anos. Na Europa, destaque para a produção industrial da zona do euro em maio, que sai amanhã, e a inflação ao consumidor na quinta-feira. E amanhã ainda temos o relatório mensal da OPEP sobre o mercado mundial de petróleo. Aqui no Brasil, a agenda econômica está esvaziada, mas hoje temos um dado importante: o IBCBR de maio, que é uma prévia do PIB medida pelo Banco Central e que sai daqui a pouco às 9 da manhã. Expectativa de recuo de 0,02% em maio, depois de uma alta de 0,16% em abril. Segundo os economistas, o recuo da produção industrial e a perda de força do agronegócio devem sustentar essa primeira queda do IBCBR na margem neste ano. As estimativas do mercado estão variando bastante para o indicador, desde queda de 0,5% até uma alta de 0,54%. No câmbio, o Banco Central chamou um leilão de linha de dólares para amanhã, no montante aí de 1 bilhão de dólares, para a rolagem de um outro leilão de linha, cujo vencimento acontece em agosto. E fechando a agenda da semana, na quinta-feira temos o dado de inflação de julho medido pelo IGP-10, para fechar essa semana para lá de animada, Débora. Vamos aguardar então, meu querido. Muito obrigada pelos destaques da Agenda da Rosa. Uma ótima semana para você. Te espero aqui amanhã. Obrigado, até amanhã. Tchau, Até tchau. mais.